Com o início da Segunda Guerra, em 1939, a cúpula do Partido Nazista começou a discutir soluções sobre como tratar a questão judia na Europa. Como mencionado, o aprisionamento de judeus em campos de concentração foi iniciado ainda na década de 1930. Esses locais, no entanto, não haviam sido preparados para serem locais de extermínio como aconteceu durante a guerra. Quando a guerra começou, os judeus no leste da Europa começaram a ser agrupados em guetos, um local específico da cidade que era cercada pelas tropas nazistas e separado especificamente para os abrigos judeus. Os guetos agrupavam-nos para que mais tarde fossem enviados para os campos de concentrações no extermínio. Além disso, os nazistas debatiam soluções a serem colocadas em prática para lidar com a questão judia. E duas dessas foram amplamente debatidas. Na primeira, os nazistas tentaram obter autorização para deportar os judeus para a União Soviética, mas Stalin não aceitou recebê-los. Outro plano ficou conhecido como Plano Madagascar, em que os nazistas cogitaram deportar os judeus da Europa para a ilha de Madagascar, na África. Por toda a Europa, os judeus eram aglomerados e transportados para os guetos e campos de concentrações, em vagões Mas, de toda forma, o plano de exterminar todos os judeus após a guerra é classificado pelo historiador Timothy Snyder como uma utopia de Hitler que foi reformulada por dois membros do Partido Nazista. E isso à medida que a guerra foi tomando rumo que não era desejado pelos nazistas. Os reformuladores do plano de extermínio dos judeus foram Reinhard Heydrich e Heinrich Himmler, e por isso ambos são considerados arquitetos do Holocausto. Quando a solução final foi elaborada, o que estava na mente de Heydrich e Himmler era que os judeus que não pudessem trabalhar teriam que sumir, desaparecer. E os fisicamente capazes de trabalhar seriam usados como mão de obra em alguns lugares na União Soviética. Os primeiros judeus vítimas desse plano diabólico foram alvos dos Einsatzgruppen, chamado os grupos de extermínio. Esses grupos de extermínio atuaram na Polônia, nos países bálticos e na parte do território soviético que os nazistas estavam ocupando. A atuação deles era simplesmente promover a limpeza sistemática de judeus dessa área por meio de fuzilamentos. Os judeus dessas localidades eram reunidos em um local específico, posicionados nus em frente a uma vala comum e fuzilados um a um, até que toda a população judia desses locais estivesse morta. E a atuação dos grupos de extermínio nos locais citados, como os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, levou à morte por fuzilamento milhares e milhares de pessoas. Na Lituânia, 114.856 judeus foram mortos. Na Letônia, 69.750 judeus foram executados. E na Estônia, foram encontrados 963 judeus e todos eles foram executados. E durante esses fuzilamentos,
Os grupos de extermínio também executaram outras pessoas, como as que tinham colaborado com os soviéticos. O fuzilamento organizado pelo Einsatzgruppen, que mais ficou conhecido, recebeu o nome de Massacre de Babi Yar, quando judeus de Kiev foram reunidos em um ponto da cidade e fuzilados durante um período de 36 horas. Republikou pracujících lidí. My v ní budeme vládnout. Desse massacre, resultaram as mortes de 33.761 pessoas, que foram depositadas em uma vala qualquer. A situação dos grupos de extermínio, no entanto, tinham limites sensíveis aos objetivos nazistas. Primeiro, por mais eficiente que fosse o Einsatzgruppen, a velocidade com que faziam a limpeza étnica era abaixo dos que os nazistas desejavam. Segundo, o envolvimento dos soldados em uma quantidade assombrosa de execução trazia-lhes graves problemas psicológicos. E isso fizeram os nazistas pensarem em uma alternativa que fizesse um genocídio de judeus acontecer de maneira mais ágil e impessoal. Não satisfeitos com os números de judeus restantes na Europa e na Alemanha, a solução encontrada pelos nazistas foi a de promover a execução de judeus em câmeras de gás, que foram sendo instaladas nos campos de concentração. Além disso, foram construídos 6 campos de extermínios, cujo intuito era unicamente promover a execução dos judeus. A diferença é que, nos campos de concentração, os judeus, além de executados, também tinham sua mão de obra explorada ao máximo. E os campos de extermínio construídos pelos nazistas a partir do segundo semestre de 1941 foram Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz e Manjadek. Todos esses campos localizavam-se na Polônia e o primeiro deles a ser construído foi o de Belzec, local no qual foi desenvolvida uma câmara de gás à base de monóxido de carbono e que matava suas vítimas por asfixia. Depois, outros campos foram construídos e os nazistas começaram a utilizar Zyklon B para assassinar os prisioneiros. Dos campos de extermínio citados agora há pouco, a quantidade de mortos foi a seguinte: Auschwitz e Birkenau morreram aproximadamente 1.200.000 pessoas. Em Treblinka, aproximadamente 900.000 mortos. Belzec, aproximadamente 400.000 mortos. Sobibor, morreram aproximadamente 170.000 pessoas. Chelmno, aproximadamente 150.000 pessoas. Majdanek, aproximadamente 80.000 mortos. Dentre os horrores cometidos nos campos de concentração, destacaram-se a jornada de trabalho extenuante, os maus tratos diários, as péssimas condições de higiene. Os prisioneiros ficavam em um alojamento abarrotados de pessoas e eram mal alimentados. Execuções sumárias, sem motivação aparente, aconteciam como forma de tortura psicológica aos prisioneiros. Os prisioneiros recebiam roupas insuficientes para o inverno e, na maioria das vezes, elas eram recolhidas em abril, principalmente no caso de Auschwitz, independentemente se o frio tivesse passado ou não.
Eles eram obrigados a suportar a enorme quantidade de percevejos e pulgas nos alojamentos. Quando adoeciam, o tratamento oferecido era sempre insuficiente. Na questão médica, também há registro de testes realizados em cobaias humanas por médicos nazistas em diversos campos de concentração. Acontecimentos como esse marcaram a história de uma nação inteira, aliás, do mundo todo. Virou tema de vários documentários e filmes de cinema. A história jamais vai esquecer os ocorridos.